Boa noite. Vamos começar, nossa última palestra do dia com a professora Maria Inês. Ela é formada em Pedagogia e Matemática. Ela é mestre, ela fez o mestrado dela na área de Avaliação Matemática. Foi a palestra dela no ano passado. E hoje ela é colaboradora do LEM, professora colaboradora. Então, convido para... Boa noite, pessoal. Olha, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui, principalmente numa plateia que tem a maioria muito jovem, futuros professores, alguns já são e outros serão. Então, isso é muito bom, viu? Eu que já sou uma professora, que já trabalhei 35 anos na rede pública estadual e hoje trabalho com professores. Então, esse sangue jovem é maravilhoso. Vamos ver se eu vou corresponder às expectativas de vocês e contar um pouco dessa coisa da sala de aula, tá bom? Bom, o tema era matemática interdisciplinar, mas eu coloquei uma vírgula e coloquei assim, superando a fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento. Isso está na Base Nacional Comum Curricular, que é uma lei absolutamente nova, que foi aprovada agora, e que também já está sob questionamentos, mas ela foi aprovada agora. E depois eu vou explicar isso melhor. Eu sou professora colaboradora do LEM, e gostaria de dizer para vocês que na minha vida profissional eu tive uma formação boa na faculdade, mas tive uma coisa na minha vida que foi importantíssima. Em toda a minha trajetória, paralelamente, eu tive o LEM me acompanhando, quer dizer, eu vindo ao LEM e buscando esse acompanhamento. Eu fiz todos os minicursos, eu tinha assim no meu horário, sábados reservados para LEM, e durante a semana um período que era reservado para o LEM. Eu vim aqui, fazia cursos de extensão, minicursos, e toda vez eu tinha assim, um retorno lá na escola muito bom, na minha prática pedagógica. Então, o LEM foi assim, uma referência importantíssima na minha vida. Depois me aposentei, eu não fiz a minha pós-graduação antes de me aposentar, fiz depois. E daí vim para o LEM e trabalhando aqui com professores. Muito bem, deixa eu pegar um negocinho aqui. Bom, eu vou falar de interdisciplinaridade e contextualização na sala de aula. E eu queria fazer um históricozinho, pelo menos contextualizar isso que eu vou falar. Então, nas décadas 60 e 70, houve um desenvolvimento da industrialização na América Latina e a gente precisava de formação de especialistas capazes de dominar a utilização das máquinas. Então, em 70, a gente começou cursos de profissionalização nas escolas. Eu fui professora nessa época e posso dizer para vocês que não deu certo. Por quê? Primeiro, todas as disciplinas que eram profissionalizantes entraram no currículo, junto com o currículo comum, com a base do currículo. E, óbvio, dentro do mesmo período. Então, tinha que diminuir o número de aulas de determinadas disciplinas, etc. A segunda coisa que não foi legal foi que o professor que dava aula no profissionalizante não era um professor, ele era um profissional da área. Durante o dia, ele não podia vir, porque você acha que ele ia deixar o serviço dele ganhar pouco no Estado? Não. Então, faltava e não sei o quê. E de noite, que ele podia vir, era complicado, porque ele não era um professor, ele lidava com classes com 40, 45 alunos. Bom, os problemas eram imensos, não deu certo.
Aí, depois, em 90, nós tivemos um grande volume de informações, novas tecnologias. Já não se tratava de acumular conhecimentos. A formação do aluno requeria aquisição de conhecimentos básicos, preparação científica e capacidade de utilização das diferentes tecnologias. Nós tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações. E isso está dizendo no PCN de 2000, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 2000. É uma frase que está lá. Então, veja como é que estava a nossa escola. Aí, nós estávamos vivendo uma época que a consolidação do Estado democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos exigiam que a escola que ela possibilitasse aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho. E o que fazer? Se a gente estava com aquele ensino lá, que não tinha contexto, estava totalmente descompartimentalizado. Aí vieram os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Parâmetro, uma coisa que você se baseia lá para fazer o currículo da escola. Então, eles tinham princípios mais gerais que orientavam o currículo do ensino médio e que estavam, esses princípios estavam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Era a formação geral em oposição à formação específica, que não tinha dado certo, o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las, e a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização. Veja, 2000, ano 2000. A gente já pedia, nos parâmetros curriculares, a gente já tinha essa referência. Aí acontecem mudanças estruturais que decorrem da chamada revolução do conhecimento, alterando o modo de organização do trabalho e as relações sociais dentro da escola. Então, o currículo do ensino médio começa a se apoiar em competências básicas para a inserção dos nossos jovens na vida adulta. E não só no conhecimento, né? E busca dar significado ao conhecimento escolar mediante a contextualização, aparece a interdisciplinaridade para combater a compartimentalização, incentiva o raciocínio e a capacidade de aprender. Isso está no PCN de 2000. Aí vem a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, lei aprovada em 2018. Ela estava prevista na Constituição de 88, na Lei de Diretrizes e Bases Nacional de 96, no Plano Nacional de Educação de 2014. E por que a gente precisa da base? A gente precisa da base porque ela expressa, é uma lei que expressa o compromisso do Estado brasileiro com a promoção de uma educação integral e desenvolvimento pleno dos estudantes, voltada ao acolhimento com respeito às diferenças e sem discriminações e preconceitos. Lei. Todo professor que vai trabalhar no nosso país vai seguir essa base. O parâmetro era parâmetro. Agora, faltava alguma coisa bem concreta, né? Então, concretizou. Bom, ela propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento. Isso estava na palestra, no início, no título, e eu pus essa frase lá. Por quê? Porque no PCN a gente falava de interdisciplinaridade. E o que aconteceu? Tudo que a base também você vê, a gente, como professor, nós temos que ter um trabalho em cima dessa base para a gente entender qual é o espírito dessa lei, né? Quando o PCN falou de interdisciplinaridade, o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo achava que tudo tinha que ser interdisciplinar. Tinha que fazer matemática, física, química, biologia, tinha que fazer português, sabe? As coisas passam a ter um caráter, como uma formação boa nesse sentido, que o governo permita que o professor perceba direito essas coisas, as coisas são interpretadas de qualquer maneira. Então, na base, eles colocaram superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento. Não é cada um no seu quadradinho, matemática aqui, física aqui, química aqui, entendeu? E as outras disciplinas também.
Mas também não é um curso onde você só faz as coisas interdisciplinarmente. Então, pelo menos, nós vamos buscar meios de superar, que é isso que eu trouxe hoje para vocês. Com todo o material que está aqui, tudo, como que nós vamos fazer isso na sala de aula? Né? Essa é a ideia. E ele também estimulou a aplicação, ela estimula a aplicação dos conhecimentos na vida real, e cabe, portanto, ao ensino da matemática garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com os conceitos matemáticos em situações diversas. Não adianta também eu ter um aluno que conhece muito bem os conceitos matemáticos, mas ele não tem flexibilidade para lidar em situações diversas. E, nesse sentido, através de uma variedade de situações com problemas de matemática e outras áreas, que é o que nós vamos colocar aqui hoje. A importância do contexto para dar sentido ao que se aprende, lógico, e aparece na base de uma coisa que é fundamental, o protagonismo do estudante em sua aprendizagem, na construção do seu projeto de vida. Ele ser o protagonista do seu aprendizado. Aí, a base traz o seguinte: ela divide em linguagem suas tecnologias, né, as disciplinas que estão lá na escola, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e a formação técnica e profissional. Volta no país a formação técnica e profissional. Só que isso é uma coisa que vai requerer um ensino de tempo integral. Vamos ver como é que o governo vai conseguir resolver essa questão. Agora, nos parâmetros, matemática e ciências da natureza faziam parte do mesmo bloco. Então, naquela época, dos parâmetros curriculares nacionais, a gente tinha ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Essa separação foi feita só para os professores não pensarem exatamente isso. Toda vez eu tenho que trabalhar nesse conjunto de disciplinas. Não, não é assim. Aí eu fiz um curso aqui na Unicamp que chamou Prociência. O governo deu esse curso e aqui o LEM assumiu, né, esse curso, que foi um curso maravilhoso. Porque todas as vezes nós íamos aprender a fazer interdisciplinaridade. Todas as vezes que a gente tinha aula, era um curso de 1 ano e meio, uma especialização de 1 ano e meio. Você até recebia uma bolsa do governo para fazer. Mas eles, por exemplo, eles iam dar matemática e química, vinha um professor de química, matemática e biologia, vinha um professor de biologia. E se aprendia a fazer um trabalho que era interdisciplinar. Bom, aprendemos probabilidade genética, funções e meia-vida do carbono, câmara escura, fizemos bonés, consumo de água, apareceu aqui o aquífero Guarani. O número do sapato, né, era uma função afim, em função do tamanho do teu pé, geometria dos favos de abelha, enfim, olha, um número. O número de ouro, por exemplo, era um sucesso na escola. E vários, e cristalografia. Eu vou mostrar para vocês, então, hoje, essa ideia de como trabalhar geometria espacial através da cristalografia. Tá? Os objetivos do trabalho eram a interdisciplinaridade, ou a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, e a contextualização. Então, matemática e química se encontram no ensino da geometria espacial, estudando a diversidade e a perfeição das formas na natureza. A gente queria interação dos conhecimentos de matemática e química para o entendimento do mundo físico, era essa a justificativa, e a construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada. Em matemática, a gente estudou poliedros, prismas, pirâmides, poliedros de Platão, relação de óleo, área, volume do sólido, geometria plana. Em química, ligações iônicas e covalentes. Na base, isso que eu vou mostrar para vocês aqui, eles estão chamando de laboratório. Porque, veja, a base diz assim que a gente tem diversos itinerários para trabalhar com os alunos em sala de aula. Ela chama de itinerários. Um dos itinerários é laboratório, que é o que eu vou mostrar aqui para você. E, na base também, a contextualização. Mas, veja bem, ela chama atenção também para isso. Viu? Por exemplo, eu vou contextualizar o ensino da geometria espacial com os cristais. Nesse contexto, né, aqui. Mas eu tenho que pensar também que eu tenho que contextualizar os conhecimentos de matemática entre si.
fazer as ligações entre as coisas, entre os próprios conteúdos matemáticos, que o aluno não faz sozinho, se você não fizer. Ela chama atenção para isso. E aqui eu decidi que a organização interdisciplinar ia ser entre matemática e química. Para começar, eu comecei com um projeto que chama Escola e Cidadania, da Editora Brasil, era da FINEP, era uma financiadora de estudos e pesquisas. Chegou na escola, é uma apostilinha assim, ó. Então, chegou na escola, em 2000, por causa dos parâmetros curriculares nacionais. Vinham umas caixas com essas apostilas de todos os assuntos de matemática, português, física, química. O que tinha aqui dentro? Sugestões de como a gente podia trabalhar fazendo o aluno ser protagonista. Mas ninguém falava em protagonismo, não tinha essa palavra. Mas a gente tinha sugestões para fazer o aluno ser protagonista. E para começar esse projeto aqui, esse trabalho, né, que eu vou chamar desse laboratório, para falar a linguagem atual, a gente pegou desse livrinho aí, Observando Formas, o seguinte: a gente ia fazer, num primeiro momento, com os alunos, uns cartazes. E esses cartazes tinham um título, Um Mundo Repleto de Formas, e eles tinham que... A gente dava recortes de revista, podia colar, podia fazer escrito, podia desenhar, as habilidades que os alunos quisessem usar. Dividia em grupos e falava assim: olha, vocês vão fazer, por exemplo, esse grupo aqui vai fazer um cartaz referente às construções civis. O outro vai fazer um cartaz sobre cadeiras. O que você tem que pôr nesse cartaz? Olha, vocês vão... O título, aí, a natureza inspira, o homem cria, combina e aperfeiçoa as formas do mundo, é uma inspiração, combinação e evolução. Quero que no seu cartaz tenha... quando eu vou falar de cadeiras, qual foi a inspiração que o homem teve? Qual foi a combinação de formas que ele fez para fazer a cadeira? E a evolução dessa combinação de formas? Então, eu queria, como eu vou lidar na cristalografia com formas, eu quero fazer uma sensibilização para formas, para os alunos começarem a prestar atenção em formas. Muito bem. Aí, podia ser cadeira, sofá, meio de transporte, utensílio doméstico, qualquer coisa. Esse aqui é um resultado, olha. Esse aqui era sobre as construções civis. Então, você veja que ele pegou lá uma árvore que tinha um lugar onde o passarinho morava, uma casa de João de Barro, como inspiração. Aí o homem, por exemplo, viu que essas árvores são altas e não caem. O que tem ali embaixo que segura, né? Isso foi servindo de inspiração, ele foi combinando formas e chegou, por exemplo, em um prédio que é a evolução realmente da engenharia civil, claro, né? E quantas formas se usa aí, né? Bom, aí, por exemplo, tinha um cartaz das cadeiras. Aqui, quando os alunos apresentaram isso, eles apresentaram e eles fizeram um teatrinho, sabe? Então, sentavam num tronco, e era inspiração, era um teatro, não sei o quê. Depois vieram as cadeiras e chega numa evolução, que é aquela, então, evolução de várias formas, cadeiras mais confortáveis. Nós trabalhamos aqui ergonomia, né? Muito importante também para a pessoa que hoje usa computador e tudo mais, né? E chegamos num cartaz que eram pedras. Aí aqui, por exemplo, você vê, tem uma escrita, eles fizeram um texto e tudo mais. Mas chega, por exemplo, num diamante, né? Que é uma pedra, nossa, muito cara, muito cobiçada. E a forma vai sendo trabalhada, né, pelo Orives e tudo mais, e chega na evolução, que não é a Naomi, mas é a roupa da Naomi, que tem todos os cristais, né? Então, chegou nessa situação aí, né? Bom, eu queria trabalhar cristalografia. Ninguém sabia na sala o que era cristalografia. Quer dizer, a gente sabia cristal, porque minha mãe falou que o cristal faz bem para isso e não sei o quê. A gente conversa um pouco e vai descobrindo essas coisas com eles, né? Mas a cristalografia, na verdade, ela é uma ciência matemática, né? E esse René Juste, o Christian Weiss, eles
estudaram os sistemas cristalográficos, né? Então, o que eu fazia? Bom, vocês vão para casa, vão pesquisar, eu já dava as fontes, pesquisavam, às vezes ia até para o laboratório, pesquisava, e aí a gente trazia tudo para a sala de aula. Né? E eu já estou pondo aqui a produção dos modelos planificados, porque eu já vou mostrar para vocês já já. Eles vinham com as ideias, né? Quem foi o René Juste? Ele, então, você vê, ele tornou a cristalografia uma ciência matemática. E ele era um francês e ele trabalhava na área de mineralogia. E depois o Christian Weiss, ele fez a classificação que nós usamos agora. Ele era alemão e também trabalhava com mineralogia. E é essa classificação que nós usamos hoje. Quando eles olham isso aqui, eles vão ver já de cara que nós vamos precisar da matemática para entender, interpretar, conseguir saber o que significa isso, né, essa classificação. E você veja que aqui, ó, eu tenho um cristal cúbico, né? E o cristal cúbico, aqui está, olha, prata, o ouro, o diamante, o sal de cozinha. É um cristal cúbico. Então, todos esses elementos são cristais cúbicos. Mas os meus alunos ainda, eu dei esse projeto no segundo ano. Agora é no terceiro que você dá a geometria espacial, mas estava no segundo ano. Eles não sabiam ainda, nós íamos entrar em poliedros e entrar em prismas. Ninguém sabia o que era poliedro, o que era prisma. Então, nós vimos isso aqui, era um cubo todo mundo conhece o que é. Depois você tem um cristal que tem essa aparência aqui, o outro essa forma aqui, vai. São 7 cristais. O que a gente fazia? A gente pegava, eles traziam já de casa, já dava para casa, um modelo desses cristais planificados, eles recortavam e traziam. Chegava na sala, montava. Monta, estava planificado. Montou, ele vai ter um cristal assim, um cristal assim. Aí eu dava essa tabela aqui para eles, e eles iam descobrir, na classe estava reunido em grupos, e eu descobri, daquele cristal que você trouxe da tua casa, desmontado, planificado, montado, ele é que cristal? Aí a gente fazia toda a classificação, né? E eles relacionavam, então, se você pegar, por exemplo, na internet hoje, a classificação dos cristais, você vai ter essa classificação com, olha aqui, os poliedros aqui, né? Bom, muito bem. Olha, você veja, com a pesquisa, a gente via os cristais de sal, o diamante aqui, que é também um cristal a sal, é um cristal cúbico. O diamante também é cúbico. Olha onde está o diamante lá incrustado na pedra, né? Depois você tinha o zircão, também é um outro tipo de cristal, que tem um dos formatos lá. Depois o topázio, que não é uma pedra muito desconhecida. A calcita, a moscovita já é mais desconhecida, porque a moscovita ela é feita por essas camadas aqui, né? E a turquesa, que também é uma pedra que a maioria conhece. Olha aqui a esmeralda, até recentemente teve uma novela ali com esmeralda, né? O gelo é um cristal também, a água congelada também é um cristal. Enfim, a cristalografia trazia para a sala de aula essas coisas que são conhecidas, mas não se sabe como que é o que é. Bom, aí a gente fazia assim, né? Ele trazia esse modelo aqui, né? Levava para casa, recortava, trazia num plástico de capinha de apostila. E ele chegava na classe, montava, descobria que cristal que é esse, depois a gente planificava de novo. E, por exemplo, todos esses poliedros, eles eram formados por polígonos, né? Aí a gente já retomava a ideia de polígono. Sabe, a gente fala assim, eu preciso fazer uma avaliação para saber se meus alunos sabem polígono. Não preciso. Diante desse material, que são 7 cristais, eu vou trabalhando isso e vou descobrindo já até que ponto os meus alunos têm facilidade ou dificuldade com os polígonos. Me interessava também a área dos polígonos,
porque depois eu quero calcular a área total dos poliedros, né? Então, já nesse trabalho, eu já trago, olha a contextualização dentro da matemática, eu já trago a ideia, eu volto no conceito de polígono, na área de polígono, nos quadriláteros, etc., e trago a classe toda para o mesmo patamar de conhecimento que eu preciso para continuar os estudos. Então, não tenho mais dificuldade com esse assunto na sala, né? E nós fomos analisando tudo isso daqui, calculando área, fazendo toda essa revisão de todos os polígonos, para que eu também fiz nessa hora aqui, também nós acabamos montando os poliedros e fazendo, por exemplo, a relação de Euler, né? Esse estudo vai me possibilitando. Olha como é que por exemplo, o enxofre é um dos cristais, né? Agora, cada um daqueles cristais que eles montavam, para formar o enxofre, eles se compõem, eles se juntam no sistema cristalográfico. Olha o gelo também. Ele é um cristal de base hexagonal e eles se juntam num sistema cristalográfico, né? Então, eu estou perseguindo esta... aqui eu quero voltar um pouquinho aqui, só para dizer o seguinte. Quando eu fiz isso aqui, então, eles já descobriram os polígonos, etc., monta, e vamos calcular, e vamos perceber aqui, eu quero chegar no conceito de poliedro, hein? Eu vou perceber, eu vou dizer porque, nas equipes, vamos trabalhar para descobrir por que eles são poliedros, várias faces, etc., e todos são prismas. Mas, espera aí, prismas, por que são prismas? Eles não sabem ainda o que é prisma. Então, eu tenho que ir com eles, com este material, que é assim, ó. Né? E recortado. Agora, por favor. Recortado. Ele é assim, aí ele monta, né? E aí nós vamos pegar todos eles, né, nas equipes, etc., os alunos, cada um tem o seu, e nós vamos começar a analisar. Eu, professora, vou conduzindo para analisar as propriedades, as características de um prisma. Mas ele ainda não nomeou o prisma. Aí nós vamos vendo que todos eles têm certas características e algumas propriedades que são do prisma. Aí nós chegamos à conclusão do que é prisma, fazemos um texto coletivo do que é prisma e depois nós chegamos na formalização da definição de prismas. Quando você chegar na finalização, no livro, no seu livro didático, você já tem absolutamente entendida toda, olha, a base, a outra base, os planos que passam pelas bases, essa reta, todas as arestas paralelas. Então, você já construiu essa ideia com eles. Agora, o grande problema disso aqui, você vai estudar o prisma, você vai ver o que é a área total do prisma, você vai ver o que é a área total, você vai ver o que é volume, tudo. Agora, e resolver os problemas do livro. O grande problema da interdisciplinaridade, sabe qual foi? Você abre e não fecha. Você tem que fechar, você tem que chegar na formalização da definição, você tem que falar da área total, do volume, resolver todos os problemas do livro, enfim, fazer tudo o que se faz quando eu uso só o livro didático. Você vai fazer tudo que está ali no livro, só que dentro dessa contextualização e dessa interdisciplinaridade. Bom, feito isso, aí nós vamos começar a interdisciplinaridade. Química. A gente vai construir a massa-fórmula do Sol. Você me pergunta por que chama massa-fórmula. Eu não sei. Eu sei que é o seguinte, isso aqui é um átomo de cloro, isso aqui é um átomo de sódio. E para ter um cristal de sal, você tem que ter... Não adianta você ter um átomo com outro átomo. Você tem que ter essa composição aqui formando um cubo. Isso se chama massa-fórmula do sal. Luana, por favor, você mostra aqui, olha. E eu vou pedir... eu peço para os alunos
A Luana vai segurar aqui, eu vou mostrar aqui. Eles vão montar a massa fórmula do sal. Então, a gente dá isso aqui para eles. E eles vão, eu digo para eles assim, ó, você tem que colocar um sódio, um cloro, um sódio, um cloro. 2 sódios não podem ficar juntos, 2 cloros não podem ficar juntos. E esse aqui depois o professor mostra, esse aqui montado, não vai montar de cara. E eles vão lá montar. Cada um monta cada equipe monta a sua plaquinha, depois eles vão juntar as 3 plaquinhas, põe aqui as bolinhas e junta as 3 plaquinhas e dá isso aqui. Agora, a questão é a seguinte, por que não pode ficar 2 cloros juntos? Ou 2 sódios juntos? Tem que ser um cloro e um sódio, um cloro e um sódio. Por quê? Aí nós vamos entender na química por que não pode, né? São as ligações iônicas. Você tem assim, o Na, eu vou falar grosseiramente, porque quem falou isso foi o professor de química. Ele fazia na aula dele, né? E a gente depois juntava tudo. O Na, aqui é onde ficam os prótons, o núcleo. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda tem 8, a terceira deveria ter 8 para ele estar estabilizado. O Cl tem para os prótons 2 elétrons, 8 e 7, mas ele se estabiliza com 8. Então, o que acontece? Esse aqui é mais poderoso, porque ele tem 7 na última camada, esse aqui só tem 1. Então, esse elétron migra para esta última camada, e o Na fica com 8 na última camada, e o Cl fica com 8 na última camada, e eles ficam orbitando juntos por uma questão elétrica, por uma atração elétrica. É por isso que eu tenho que montar aquela massa fórmula do sal com o Na e o Cl sempre juntos e nunca 2 NAs ou 2 Cls. Bom, veja, aqui está montada, né? Estão montadas as camadas, as bolinhas são os elétrons, né? O professor de química põe todas essas fórmulas lá, camada K, camada L, ele explica tudo direitinho, né? E aí, então, nós temos aqui o Na e aqui o Cl. E o átomo vai migrar, aliás, o elétron vai migrar, né, para fazer isso. Ao contrário, aqui estava diferente. Não, a ordem só, mas está em ordem, está certo. Aí, olha lá, ficam 8 e 8, né? E eles se estabilizam. Bom, olha, aqui está um cristal de sal, né? E aqui você tem aquilo que nós temos desenhado lá, que configuração maior. Esse cristal aqui, nós estamos hoje trabalhando com um professor de química que está nos auxiliando, e olha, ele está fazendo na casa dele isso aqui, ó. Eu não sei muito bem como é que isso aqui vai se formando, mas é um cristal, todos esses cubinhos vão se juntando e formando o cristal de sal. Bom, o diamante também é um cristal e também é um cristal cúbico. Mas o diamante tem uma questão. Olha, veja, aqui tem um cubo. Ele é formado por carbonos, certo? Em cada vértice um carbono aqui. Isso forma um cubo. O problema problema não, né? A questão do diamante é o que está dentro desse cubo. O que está dentro desse cubo? Dentro desse cubo, está ali o cubo, olha, mas está este tetraedro regular. São carbonos. São carbonos. Você tem um carbono aqui no centro e ele se liga a 4 carbonos. Veja, aqui é o vértice, são os vértices do tetraedro. E é um tetraedro regular. E aqui também tem uma coisa bastante interessante que dá para a gente trabalhar também. Os ângulos, né, formados por este carbono central, e ele forma um ângulo com esse, depois ele forma um ângulo com esse, um ângulo com esse. Esses ângulos todos eles valem 109,47, alguma coisa assim.
E a gente pode até calcular esses ângulos com os alunos. Por exemplo, agora você dá geometria espacial no terceiro ano, eles já sabem. Bom, teorema de Pitágoras eles sabem. Mas, por exemplo, a lei dos cossienos, que você vai usar aí, eles já sabem que você pode usar e demonstrar. Aliás, foi até uma questão de vestibular essa daqui. Demonstrar, né, que esses ângulos, quanto medem esses ângulos. Bom, esses tetraedros aqui, veja, a partir daqui eu estou entrando no assunto que é pirâmide, na geometria, certo? São pirâmides. Esses tetraedros, eles vão se encaixar aqui dentro, ó. Então, você tem olha, isso aqui, ó, tem um aqui, né? Vê? Ó, tem um tetraedro aqui, ó, este e aqui. E tem um que vem daqui. Eles vão se juntando aqui dentro. Depois tem um que vem daqui e um que vem daqui. Agora, cada carbono se junta com 4 outros carbonos, né? E o que significa isto? Por que eles se juntam com 4 outros carbonos? Por que eu tenho que pôr uma coisa assim, ó? Este carbono se junta com 1, 2, 3, 4. Se associa a 4 carbonos. Também tem uma explicação química. E qual é a explicação? Veja, o da Luana está mais bonito que o meu, né? Esse aqui está muito feinho, mas é assim. Cada carbono ele tem 2 camadas, que são a primeira camada 2 elétrons, a segunda camada 4 elétrons. Mas ele vai se estabilizar com 8. Ele precisa de 8 elétrons. Então, ele faz o seguinte. Por exemplo, ele vai se associar a um daqui, a um do... Opa! Foi. Isso, a um daqui, a um daqui. Voltou? E tem mais um aqui. Então, e no fundo, é isso aqui, ó. Cada elétron vai compartilhar, né? Esse carbono vai compartilhar um elétron com aquele, com aquele, com aquele. Por isso que o diamante é duro. Ele é muito bem amarrado. Só um diamante corta um diamante, né? Por causa dessa dureza que o diamante tem. E essa dureza é explicada pela ligação covalente. Tá? Bom, aí o que a professora de química sugeriu, já não estou. Agora eu vou. Veja, ele é um cristal cúbico. Dentro ele tem os 4 tetraedros regulares, e isso me permite estudar os tetraedros, estudar as pirâmides, estudar as relações métricas na pirâmide, todos os problemas relativos à pirâmide, eu vou estudar, área, volume, tudo isso. Tá? E faço os exercícios lá, quer dizer, fecho, amarro também a definição de pirâmide e tudo mais. E a professora de química, no nosso caso, ela sugeriu que a gente falasse, ela falou da alotropia do carbono. O diamante, o grafite e o fulereno são variedades alotrópicas do carbono. E são arranjos geométricos que diferenciam um do outro. Quer dizer, o diamante tem aquele arranjo geométrico, dentro dele tem os tetraedros regulares, e ele é cúbico. O grafite, ele tem esse arranjo aqui. Isso aqui foi feito pelos alunos, está vendo? Os carbonos ficam nos vértices de um hexágono. São vários, né? Então, ele vai compondo isso aqui. E tem um detalhe, é em camadas. Tanto que quando você escreve, o que fica no seu caderno? A camada, essas camadas que vão se desprendendo. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas camadas que vão se desprendendo, né? Veja, enquanto o diamante é extremamente duro, o grafite é extremamente flexível. E o fulereno, que para nós foi legal em geometria, porque o fulereno ele é um icosaedro truncado. Então ele é formado, que é a bola de futebol, né? Ele é formado pelos pentágonos e os hexágonos, né? E são 60 vértices, em cada vértice tem um carbono. Então,
dependendo de como você vê, como eles se estruturam geometricamente, você tem ou o icosaedro, que é a bola de futebol, ou você tem o grafite, ou você tem o diamante, certo? Olha, veja que natureza bela, né? Na verdade, quando você vai fazer essas coisas, a primeira pessoa que tem que se apaixonar, que tem que gostar, que tem que achar bonito é você. Se você não achar isso bonito, interessante, apaixonante, nem faça. Porque você tem que passar isso para o aluno, você tem que gostar disso e trabalhar com isso assim, admirando. Veja, é admirável o que tem na natureza. E outra coisa, né? O aluno não vai te perguntar, professora, quem que inventou isso, hein? Que coisa chata que é a geometria espacial, né? Muito chato. Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Por mais que eu tentasse fazer bonito, bem feito, não adiantava nada. Ele falava, nossa, mas isso é chato, hein, professora? A gente ficava tão desanimada, porque a gente gostava, né? A gente gosta, independentemente disso, a gente gosta de matemática. Então, eu ficava muito chateada e sem saber como é que eu ia agradar esses alunos, como é que eu ia fazer eles se entusiasmarem, gostar. Então, esse assunto aqui, a cristalografia, foi um assunto que permitiu que eles gostassem do que eles estavam vendo, né? E do que eles estavam fazendo e se interessassem por fazer. Esse menino aqui, quando nós fizemos esse estudo lá, em 2006, não sei, ele chegou na classe e falou assim, professora, eu estava olhando esse negócio dos carbonos e não sei o que, e eu vi, do grafite, eu vi essa coisa de nanotecnologia. Gente, honestamente, eu nunca tinha ouvido falar em nanotecnologia. Eu falei, nossa, eu não sei, mas eu também... O problema também de você trabalhar um projeto aberto assim, é que muitas vezes você também não sabe. E você também vai ter que buscar e procurar. Olha, tanto fizemos que viemos aqui na Unicamp. Teve um professor que nos recebeu, que mostrou o que era nanotecnologia, mostrou para nós esses nanotubos aqui, né, que eram folhas de grafite enroladas. Então, grafite, a nanotecnologia, ela, veja, basicamente são folhas de grafite enroladas. E o professor falou assim, naquela época, que tinha empresas como a Sony, a Samsung, né, que iam interferir muito com essas coisas de nanotecnologia nos computadores, nas nossas roupas, nas cirurgias, nos exames médicos, né? Então, nossa, imagino hoje meus alunos, às vezes ouvindo, vendo, por exemplo, a nanotecnologia nos aparelhos, nos computadores, nas coisas que falam, nossa, meu Deus, em tão pouco tempo mudou tudo, né? Porque naquela época estava tudo ainda em estudo e tudo mais. E você vê, esse menino, ele realmente, ele acabou se interessando demais. Depois ele veio fazer matemática. Hoje ele é formado em matemática. Bom, olha, o que interessa dizer aqui, o que eu queria muito dizer para vocês, eu mostrei tudo isso para vocês, porque tá aqui, olha, aqui tem um fuleireno, né? Um jeito de fazer. E aqui é um outro jeito de fazer, também eles fizeram em sala de aula, né? Uns colados, outros grampeados, né? Mas eu queria dizer o seguinte, basicamente, não basta a gente rever a forma ou a método. Vocês vão ser professores nesse século XXI e nesta época. Então, não basta rever a forma ou a metodologia de ensino se nós mantivermos o conhecimento matemático restrito à informação, com as definições, os exemplos, assim como a exercitação, ou seja, exercício de aplicação, fixação. Vocês vão dizer, eu acho que não pode mesmo, mas olha, gente, isso acontece tanto ainda, viu? 2000 se fez sugestões e isso ainda está acontecendo muito. Se os conceitos são apresentados de forma fragmentada, mesmo que de forma completa, profunda e aprofundada, nada garante que o aluno estabeleça alguma significação para as ideias isoladas e desconectadas umas das outras. Olha, como professora, inúmeras vezes, professor de física, eu chegava na sala dos professores, na hora do café, falava assim, professora, você já ensinou função para eles? Já? Nossa, eu já estou lá na função quadrática, já estou lá na função exponencial.
Mas que coisa! Eu estou dando movimento retilíneo uniforme, e movimento retilíneo uniformemente variado, isso os alunos não sabem, que o tempo e o espaço vão se constituir numa relação, numa função. Não consigo falar isso com eles. Bom, naquela época a gente dizia, mas acho que eles não... Sei lá, acho que eles não aprenderam mesmo. Mal sabia, gente, que a culpa era nossa, que nós que não sabíamos. Nós tínhamos que fazer essas relações para eles, porque isso não ia sair do nada, porque o que diz na própria base, acredita-se que o aluno sozinho seja capaz de construir as múltiplas relações entre os conceitos da própria matemática e em relação por exemplo, como nós fizemos aí com os cristais. E isso não é verdade. Sabe por quê? Olha o fracasso escolar que nós temos. Tá certo? Então, isso não é verdade. Nós que temos que fazer. A Otília fala uma coisa que é muito verdade. E ela fala isso há muito tempo já. Que é assim, o professor de matemática é o grande condutor da interdisciplinaridade da escola, da não fragmentação, sabe, das disciplinas, de cada um no seu quadradinho, é ele que tira. É verdade, porque é matemática e química, matemática e biologia, matemática e física, matemática, enfim, é a matemática que conduz. Agora, isso aqui que eu vou falar, eu já estou quase encerrando, mas isso aqui que eu vou falar, eu quero que vocês gravem bem, porque no final eu vou retomar. Na base, a gente fala que a competência, eles falam que a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Olha, é mobilização de conhecimentos e é competência. Veja, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na base devem concorrer para assegurar os estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. A base coloca lá 10 competências gerais que todos os professores têm que ter. Além disso, desde as décadas finais do século XIX e ao longo desse início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria de todos os professores. É esse também, olha só, o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que coordena o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA. Por que será que nós estamos tão ruins no PISA? Será que são só os conceitos matemáticos? Ou será que nós não estamos dando a devida importância ao desenvolvimento das 10 competências que nós temos que ter? Que nós temos que trabalhar com elas para que o aluno esteja preparado para este mundo que requer essas competências. E tem uma outra avaliação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, da Unesco. Eles têm o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação na América Latina. Também a nossa avaliação não é boa. Eu pergunto, então, ambos têm um enfoque das competências nas avaliações. Será que os nossos alunos estão muito despreparados para trabalhar com as competências nessas avaliações? E, ao adotar esse enfoque, quer dizer, desenvolver competências, a base indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara de que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer. E aqui apareceu a palavra protagonismo juvenil na base, que não tinha no PCM. Considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Olha, quando
nós trabalhamos desta maneira, que eu falei muito rapidamente sobre isso, eu quero dizer para vocês, aparecem habilidades, competências, você vai descobrir alunos, eu descobri até aluno que sabia fazer poesia. Eu vou descobrir várias coisas, sabe? Tem aluno que sabe coordenar o grupo, tem aluno que tem mais facilidade para desenvolver o trabalho, tem aluno... Então, há por trás de todo esse trabalho de matemática, de química, tem todo um trabalho referente ao saber, ao fazer e ao saber ser também, né? Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu vi... Acho que foi ontem, né? Um estudo na verdade, eu vi na CBN. É um estudo realizado por um banco canadense, chama Royal Banks do Canadá. Mostra que, apesar do avanço na automação, as ciências humanas são cada vez mais importantes no mercado do trabalho. Entre as capacidades valorizadas estão também a leitura, interpretação de texto e a criatividade. Estamos no momento em que, pela primeira vez, uma empresa chega a valer $1 trilhão. Essa notícia veiculou-se essa semana. O Steve Jobs disse o seguinte, ele disse assim, no DNA da Apple, a tecnologia só não é suficiente. Ela tem que se casar com as artes e ciências humanas para gerar resultados e fazer o nosso coração cantar. Se eu não fizer isso na sala de aula, nosso coração cantar, os meus alunos saírem felizes, contentes, aluno que quando batia o sinal dizia, não, dona, não é possível, ainda não acabei, eu vou acabar, nós queremos terminar. Você já viu isso, o aluno falar isso? Não, né? Difícil falar, né? Acabar a palestra, graças a Deus, né? Não, ele tem que se encantar, tem que gostar. Então, você vê o que disse o Steve Jobs, né? Que o nosso coração tem que cantar. Mas ele diz aqui, e nesse estudo, só quero dizer para vocês, para terminar, o seguinte. Nesse estudo, ele disse, essa pesquisa desse Royal Banks chama Precisa-se de Humanos. Ele fez um estudo que alerta pontos fundamentais para a educação. Ele falou assim, que estamos migrando de uma economia de empregos para uma economia de habilidades. Quebra a ideia de carreira profissional. A pessoa vai seguir uma trilha sem estrutura rígida e vai precisar se adaptar. Ele vai ter que ter agilidade para acompanhar isso. E ele vai ter que aceitar as mudanças sem brigar com as mudanças. Para isso, ele vai precisar saber ouvir, compreender texto, administrar o tempo e tomar decisões. Então, vocês que vão ser professor desta era, olha o tamanho do desafio que vocês vão enfrentar. Veja, em 2000... O PCN falou em interdisciplinaridade e contextualização. Nós estamos em 2018 e muita escola, principalmente escola pública, ainda não conseguiu fazer isso. Ainda o professor chega lá e define o que é poliedro, ele define o que é prisma, o que é pirâmide. E dá os exercícios e acabou. Veja, o quanto nós estamos distante dessa pesquisa que acabou de sair. Mas o quanto esse menino precisa ser preparado para esta vida que ele vai enfrentar. Do jeito que está dizendo aí. Né? Não é mais essa carreira estruturadinha. Eu não sei isso, vamos lá, passo a passo. Nada disso. Né? Ele vai ter que saber enfrentar esse mundo de modificações, mas principalmente com habilidades. Então, vocês vão ter um desafio gigantesco, enorme. Mas, por outro lado, eu acho que vocês vão enfrentar isso, mas ter conquistas muito melhores do que as minhas e as conquistas que tivemos na minha época em relação ao desenvolvimento do ser humano. Eu gosto muito mais dessa visão.
eu gosto muito mais da visão dessa pesquisa aqui. Acho que isso é pôr um ser humano na vida, para ele mostrar suas potencialidades, para ele, sabe, crescer, para ele ser feliz, para ele se encontrar, né? É isso aí. Agora eu vou abrir um pouquinho para perguntas, né? Se alguém quiser me perguntar a respeito de alguma coisa, porque foi bastante rápido. O que vocês... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá. A gente sempre fala de contextualização com as ciências que são mais próximas de matemática, né? Biologia, física, química. E você já teve contato com algum tipo de projeto que envolvesse mais humanas? Alguma coisa com língua portuguesa? Como que acontece essa ponte entre matemática e uma área tão distinta, assim, não tem nada de exato? Olha, eu acho assim, você fazer uma interdisciplinar com português, eu não tive não essa experiência. A experiência que eu tive foi assim. Dentro desse projeto, eu fiz uma interdisciplinaridade com a área de artes. Porque todos os poliádios de Platão foram feitos na área de artes, sabe? Aí a professora viu as formas, etc. E eles também sabiam, eles foram trabalhar e eles fizeram bonitos poliádios de Platão. Por exemplo, também, quando uma coisa que eu acho fundamental é quando você está lá na classe e eles fizeram, por exemplo, eles descobriram as propriedades dos prismas, as características e tudo mais. Então, vamos fazer um texto coletivo nosso, nós alunos e eu professora, nós vamos fazer um texto comum, coletivo, que vai no caderno, do que é um prisma, antes de formalizar a definição. Então, estou trabalhando, óbvio, com a escrita. Mas, assim, uma interdisciplinaridade com a área de português, essa eu não fiz. Essa eu não tenho, assim... uma ideia, mas com a área de arte você vê. E também quando, por exemplo, na própria cristalografia, você pode fazer Cadê a Ariane? A Ariane que fez um trabalho. Não está aqui. Ela fez um trabalho com. Espera aí, preciso lembrar. Ficou um trabalho bonito também, dentro da cristalografia. Mas que deu uma coisa assim artística, sabe? Também. A área de artes parece que ela é mais fácil. E a área de português, eu a não ser esses textos coletivos, assim, eu acho, eu precisaria pensar em alguma coisa que pudesse fazer esse link, né, entre matemática e português. Porque é isso que a gente tem que pensar, sair do nosso quadradinho, né, e ver como é que a gente pode dar um pulinho para fora. Né? Então, essa é uma questão muito legal. Mais alguém? Não é uma pergunta, mas compartilhar uma experiência. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha que fazer parte de uma banda, assim, e a gente tinha a feira de ciências. A feira de ciências era mais focada na parte das exatas, mas a história, português também participava. E daí um ano, eu lembrei agora que você perguntou, o nosso projeto em português, assim, foi que eu e meus amigos que a gente tocava, a gente estava estudando as músicas que foram censuradas na época da ditadura e aí a gente tocou essas músicas. Então foi meio matemática, música, português. Foi o que a gente conseguiu. Isso é muito bom. Você sabe que o ensino integral, agora na rede estadual, né, somos poucas escolas integrais, mas elas são boas, viu? E elas procuram muito isso, sabe? Eu e a Miriam, nós tivemos em algumas escolas, né, Miriam, de ensino integral, e a gente ficou impressionado de ver essa questão das habilidades, sabe? Infelizmente, ela não é uma escola para todos. Infelizmente, ela é para alguns. Né? Mas ela tem esse princípio e essa coisa que você falou, por exemplo. Quem tem mais habilidade para música, o outro tem mais para arte, o outro tem mais para esporte, você vai trazendo, deixando essas coisas fluírem, né? E o aluno faz da escola um espaço dele, de promoção pessoal e das suas habilidades e tudo mais. É uma escola bonita, eu acho, e bem feita. Mas, infelizmente, são alguns modelos, né?
só que nós temos no Estado. Não tem mais. Não é para todos. Fala. Você comentou da professor de física, você quer história do professor de física, certo? E aí eu fiquei pensando assim, se a gente for implementar uma atividade interdisciplinar na escola, como que a gente lida se os professores não tiverem a fim de fazer essas atividades? Como que se dá esse processo? Então, você sabe que assim, o governo sempre... agora você me falou uma coisa que eu vou te responder isso e vou falar mais uma coisa. Olha, o governo sempre falou assim, você vem, por exemplo, eu vim aqui no Prociência, na Unicamp, 1 ano e meio, depois você chega lá, você vai ser multiplicador. É mentira, não vai ser. Não vai ser. Eu tenho experiência de 35 anos nessa brincadeira. Não vai ser. Sabe por quê? É o que você falou. Você sabe quando que nós fizemos uma interdisciplinaridade com química? Eu fui perguntar para a professora de química, eu falei para ela, olha, eu gostaria de fazer o cristal, mas o sal é um cristal? Como que o sal de cozinha é um cristal? Eu falei para ela, o que é isso? O que define isso? Aí que ela falou, mas o que você vai fazer? Começamos a conversar. Ela se interessou, entendeu? E não é assim, porque nós temos dentro da escola pública um horário que é para os professores estarem juntos, conversarem. Mas esse horário, meu caro, para conversar sobre o quê? Não falou. Aí se conversa de tudo, menos disso que você está me propondo. Vamos falar sobre um projeto que eu quero fazer de física e matemática? Olha, sabe, você está me amolando, você está me tirando do meu... Estou tão acomodada, que tão bem, sabe, já tenho tanto trabalho. E não vou falar mal do professor, sabe por quê? Porque também ele ganha muito mal, ele está cansado, enfim. Já na escola, nessa escola que eu fui visitar com a Miriam, por exemplo, que é uma escola de período integral, o professor tem um tempo que ele vai fazer isso. Ele ganha para isso. Primeiro que o professor do ensino integral ganha mais. E depois, ele fica na mesma escola, ele tem um tempo para fazer isso. Nessa estrutura que nós temos, é muito difícil. Só um ou outro, se você encontrar um professor de física, eu vou te dar os parabéns, como encontrei um em química. Vai ser difícil, é difícil. Em geral, você está molando, tá certo? Você vai lá fazer umas propostas, está molando, tá? É como de avaliação que eu fiz no ano passado. Eu não vim fazer sozinha, porque você está molando os outros, né? Faz favor, olha, me perturbe. Deixa eu fazer do jeito que eu sei fazer. Quando eu trouxe os alunos aqui na Unicamp para ver a nanotecnologia, nós viemos também ver o carro movido a hidrogênio. Naquela época, o carro só descia, não subia. Os alunos ficaram encantados. Ele ainda estava em fase de estudo e tudo mais. Aí, o professor lá falou assim, olha, o carro só desce, não sobe por enquanto, mas vai chegar o tempo que ele vai descer e subir, né? E trouxe os alunos em várias atividades aqui, aquele dia. E você sabe, teve um professor que reclamou que o aluno está saindo da escola para vir aqui, que dá muito trabalho, fica tomando conta de aluno aqui na Unicamp. Não é fácil, viu? A cultura, por isso que eu acredito em vocês. Eu acho que vocês vão sair daqui com uma outra, da universidade, no tempo de vocês, com uma outra cultura. Não é possível que nós vamos manter essa cultura que está aí. Né? Não pode, não pode. Onde vai parar? Vocês veem que as nossas avaliações não são boas. Né? Então, nós precisamos melhorar. Então, por isso que eu disse no começo, que eu fico muito feliz de vir falar para vocês. Porque eu acho que vocês têm condição de dizer, não, eu quero trilhar esse outro caminho. E é isso. Né? Agora faço concurso, fico lá, ganho meu salário. Ah, tá bom. Já tá bom. Muito triste. Muito triste. Fala. Se você propor assim, na sala de professores para todos eles, acho que sempre tem um monte também para aventureiro assim, disposto. E talvez se juntar dois, acaba convencendo mais gente a entrar juntos. E você, o professor de matemática, que vai propor? Não espere, olha, pode acontecer, nunca vi. O professor de física fala para o professor de matemática, vamos fazer um... eu nunca vi. Eu acho que a Otília tem toda a razão. É o de matemática que vai ser. Então, você tem toda a razão. Vamos propor, né? Mas não proponha no conjunto todo. Proponha assim, de leve.
sabe, para um, para outro. Né? Você não ficar muito chato, assim, não ri aquele ali, foge dele. Né? Tem que tomar cuidado. Vocês estão rindo, viu? Mas é verdade o que eu estou falando, não é mentira não. Mais alguém? Olha, a gente quer, a Luana, eu e a Luana e o Len, nós estamos escrevendo esse projeto de cristalografia, está quase no final já, e a gente vai disponibilizar depois, sabe, no site do Len, a gente quer disponibilizar. Então, fica alguma coisa para vocês. E outros também, que nós fizemos até no Ciência, né? São várias coisas interessantes. A Otília sempre trabalha com o boné, né? O boné dá uma coisa legal, com geometria, né? Fazer o boné. E, então, se vocês tiverem necessidade, se alguém estiver dando aula e quiser saber, nós estamos lá no LEM. Pode ir lá que a gente ajuda. A gente empresta material, a gente ajuda vocês a chegarem lá e ter a cara de pau e dizer eu vou fazer um projeto aqui, assim, né? Um laboratório, hein? Agora a palavra é laboratório. Eu vou fazer um laboratório. Pronto? Então, gente, olha, a organização do evento, muito obrigada pelo convite. A todos vocês, felicidades nessa grande jornada da vida, né? Que é ser professor, mas que é bela, viu? Vocês podem... Não dá muito dinheiro, mas é bela. Mas, não, e acredito também que tem que melhorar, né? Tem que melhorar, o nosso país precisa melhorar isso. Então, que vocês, que eu possa ter contribuído um tiquinho, né? E nós estamos lá no LEM para o que vocês precisarem, tá bom?